Rodrigo Caio de volta, desfalques do Flamengo para a decisão contra a LDU, Felipe Luiz preparando o time titular para a decisão do Flamengo na Libertadores e muito mais. Você acompanha aqui junto no canal do Coluna do Fla, que vai deixar você informado de todas as notícias envolvendo o mais querido rubro-negro carioca, pelo YouTube, pelo site, por todos os perfis oficiais do Coluna do Fla. Você fica ciente sobre tudo o que acontece nos bastidores envolvendo o dia a dia do Flamengo. Hoje não tem como começar diferente, a não ser falar sobre o anúncio, a chegada, o retorno de Rodrigo Caio ao Flamengo. Uma notícia que pegou todo mundo de surpresa ontem de manhã. Logo pela manhã, o Flamengo anunciou a chegada de Rodrigo Caio, mas de uma outra forma. Rodrigo Caio, que marcou época pelo Flamengo como jogador de futebol, como zagueiro, um dos ídolos recentes da história do rubro-negro carioca, mas agora em outra função. Rodrigo Caio agora chega para ser membro da comissão técnica permanente, fixa aí do Flamengo. Então, já assim que o Flamengo demitiu o Daniel Alegria ali na segunda-feira, já correu atrás, agiu rápido no mercado. Parece ter sido rápido, mas o Flamengo já procurava alguns nomes para ser substituto ali nessa comissão técnica permanente do clube. E o nome do Rodrigo Caio foi o escolhido pelo José Botto. Isso aí passou pelas mãos do José Botto. O José Botto escolheu o ex-zagueiro do Flamengo para ser um dos integrantes da comissão técnica fixa do Flamengo nesse momento. É importante lembrar que o Rodrigo Caio é um funcionário do clube, ou seja, caso aconteça algo, uma eventual saída do Felipe Luiz e alguns membros da comissão técnica do Felipe Luiz saírem do clube, o Rodrigo Caio não faz parte desse planejamento, porque ele é um funcionário do clube. Então, ele está trabalhando junto com o Felipe Luiz no profissional, mas ele é um funcionário do clube, diferentemente da comissão técnica do Felipe Luiz. Então, é um ponto, assim, para deixar bem claro que estão juntos, mas em eventual saída do Felipe Luiz, ele continua no clube normal. A escolha do Rodrigo Caio para ser o novo integrante da comissão técnica do Flamengo se deu por conta da identificação que ele tem pelo clube, naquela visão ali, vamos dizer assim, do departamento de futebol do Flamengo. A escolha foi mais pela identificação que ele tem com o clube, por conhecer o clube, conviveu por diversos anos ali no Ninho do Urubu, conhece a torcida, e pela vivência dentro de campo com a camisa do Flamengo. Então, foi de extrema importância essa chegada e é mais um ponto a favor do clube, justamente por ter mais um, vamos dizer assim, mais um ídolo da torcida trabalhando nesse momento no clube ao lado do Felipe Luiz. Então, Rodrigo Caio chega nessa nova função, que tenha bastante sorte, que dê tudo certo aí nessa nova empreitada aí do zagueiro, ex-zagueiro do Flamengo, agora novo membro da comissão técnica. E ele já fazendo parte dessa preparação aí do Flamengo. Hoje tem mais um treino, mas ontem foi a estreia dele ali no campo, ali junto ao Felipe Luiz, que já começou a dar cara nesse time do Flamengo, já visando a decisão da Libertadores que o Flamengo vai ter contra a LDU. Não é uma final assim de valer título, mas vale a classificação do Flamengo, porque uma eventual derrota do Flamengo acaba completamente com os planos de classificação para a próxima fase. Então, nessa preparação que começou ontem, o Felipe Luiz já sabe que não vai poder contar com Eric Pulgar e Alan nesse jogo contra a LDU. Os jogadores que começaram como titulares contra o Bahia no sábado pelo Brasileirão sentiram dores musculares ali, dores na coxa, logo na primeira etapa, onde o Felipe Luiz teve que queimar ali 2 substituições logo no primeiro tempo, e após fazer exames médicos, ficou diagnosticado que Alan e Eric Pulgar sofreram uma pequena lesão na coxa, porém precisa ser tratada, e a previsão de retorno desses jogadores para os gramados é de 2 a 3 semanas, ou seja, a dupla de volante pode ficar fora desse jogo do jogo do Flamengo contra a LDU, é certa, e também pode ficar fora contra o Deportivo Táchira. Então é uma situação onde o Felipe Luiz vai ter que quebrar um pouco a cabeça aí para definir esse time titular do Flamengo com a nova dupla de volante.
porque não vai ter jeito. Érico Pulgar e Alan estão fora do jogo contra a LDU. Por outro lado, quem retorna ao time do Flamengo é De La Cruz. De La Cruz não teve qualquer tipo de lesão contra o Bahia, não sentiu nada. A questão que o De La Cruz ficou de fora do jogo contra o Bahia foi por conta que ele estava cumprindo a suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo que ele recebeu no jogo contra o Cruzeiro. Então no Maracanã ele acabou desfalcando ali o time do Flamengo, mas para a Libertadores segue treinando normal, faz parte daquele plantel ali do meio de campo titular do Flamengo. Então o uruguaio De La Cruz estará de volta contra a LDU na quinta-feira no Maracanã. Então uma boa notícia para o Felipe Luiz, que vai ter o Uruguai que está conseguindo manter uma boa sequência de jogos, coisa que ano passado ele não conseguiu por conta de diversas lesões, mas esse ano mudou a chave e está sendo peça importante para o time do Flamengo esse ano. Outro ponto também importante destacar a presença do Arrascaeta também nos jogos. Arrascaeta que vem passando por uma preparação especial para estar sempre presente nos jogos do Flamengo. Arrascaeta que é até uma curiosidade, no último jogo da Libertadores, o Arrascaeta atingiu um recorde lá na Argentina contra o Central Córdoba. Atingiu uma velocidade, um ápice de velocidade de 30 km por hora e percorreu cerca de mais de 11 km, ou seja, nas condições do Arrascaeta, do jeito do Arrascaeta de jogar, ele está atingindo números individuais bastante importantes, e isso é bacana. O departamento médico do Flamengo vê esses números favoráveis e está dentro do planejamento feito no início da temporada para o meio de campo do Flamengo. Então, uma excelente notícia também para os próximos jogos aí, ter o Arrascaeta bem e à disposição também, que está sendo peça importantíssima nos últimos jogos do Flamengo, tanto dando assistência como mostrando o faro de artilheiro também, né? Então é peça importante. E para a gente fechar aqui, falar um pouquinho sobre a preparação do Flamengo para essa decisão contra a LDU. A preparação começou na segunda-feira, ontem teve outro treino e hoje, quarta-feira, é onde o Felipe Luiz vai definir o time titular do Flamengo para o jogo contra a LDU. As principais dúvidas são ali para saber quem vai ser a dupla de volante. Provavelmente o Felipe Luiz tem algumas opções, pode colocar o Everton Araújo ou também avançar o Léo Ortiz para fazer uma espécie de primeiro volante e aí fazer a dupla de zaga com Danilo e Léo Pereira. Essa vai ser uma das dúvidas aí para o Felipe Luiz sanar nesse último treino que acontece nesta manhã no CT Ninho do Urubu. E outra também é na parte ofensiva, onde contra o Bahia o Pedro começa no banco de reserva, mas a tendência é de que o atacante seja titular e volte ali a ser o centroavante do Flamengo contra a LDU, que é de extrema importância gols. O Flamengo precisa de saldo de gols para conseguir passar até o próprio adversário, empatar em pontuação, mas ultrapassar no saldo de gols. Então esse jogo é de extrema importância. Maracanã lotado, mais de 60 mil ingressos vendidos, expectativa de casa cheia mais uma vez, então apoio não vai faltar. Então é ir para cima para conseguir essa vitória. Então é isso, galera. Deixa aí seu like, compartilha bastante esse vídeo, comente, espalhe para geral. Quem quer saber de Flamengo, acompanha aqui junto com a gente no Coluna do Fla. Saudações rubro-negras.